Noite. O tema de hoje, chamado Os Princípios da Caridade, é uma reflexão sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a perfeição. E aí a gente pode começar perguntando, né, qual a relação da perfeição com os princípios da caridade? A primeira ideia que a gente tem que ter é que, quando a gente fala em perfeição na doutrina espírita, os espíritos e Kardec nos ensinam que a nossa jornada espiritual ela é composta de dois objetivos, né? Alcançar conhecimento e, através do conhecimento, se desenvolver moralmente. Então, na medida que o espírito ele vai encarnando, ele vai passando pelas suas experiências na matéria, ele vai desenvolvendo conhecimento, ele vai elaborando melhor as coisas que ele vivencia, e essa elaboração, essa vivência vai fazendo com que ele também mude a sua visão, os seus valores em relação ao mundo. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida aqui física, nos dá algum tipo de aprendizado, algum tipo de conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, dentro da ótica espírita, né, não é só o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento que nos dá preparo para a vida lá fora, mas tudo aquilo que o espírito adquire em termos de vivência, de experiência, de tal modo que aquela pessoa, mesmo que não estudou, que não teve acesso à escola, à educação, ao estudo, a vida, né, aquilo que ele vivenciou na vida, aquilo que ele aprendeu com a própria vida, também lhe dá um nível de conhecimento, um nível de maturidade que faz com que ele saia dessa vida diferente de como ele entrou. E todos nós somos assim, todos nós, em algum momento, vamos acumulando uma vivência nova, uma experiência nova, e vamos crescendo com isso, vamos adquirindo uma maturidade espiritual que ainda não tínhamos se comparado àquele momento que a gente viveu. Então, cada experiência, cada história, cada fase da nossa vida nos dá um nível de maturidade, de experiência que com o tempo a gente vai perceber. Às vezes a gente não percebe no momento em que nós estamos vivendo aquilo, né? Seja ela uma alegria, seja ela uma dor, seja ela um momento de satisfação, um momento de angústia, mas aquilo vai construindo em nós um aprendizado que, a longo prazo, nós vamos solidificando, nós vamos consolidando dentro de nós. E o exercício moral desse aprendizado é que demonstra, né, o entendimento que nós temos disso. Então, se a gente pegar as nossas experiências espirituais, né, aquilo que a gente vivencia na nossa vida física, e ainda que elas sejam muito repetitivas, ainda que a gente viva problemas, assim, parece que a gente vive a vida, mas os problemas voltam, né, os problemas se repetem. A gente pode ter a certeza de que cada vez que a gente vivencia esse problema, nós já estamos vivenciando ele de uma forma diferente. Ainda que a gente não perceba, ainda que nós, como espíritos, não tenhamos a sensibilidade de captar essa mudança, nós estamos agindo diferentemente a cada vez que passamos por aquele fato, por aquela situação. E é por isso, então, que os espíritos dizem que, ainda que movidos pelo nosso livre-arbítrio, pela liberdade que a lei divina nos concede, de muitas vezes cometermos erros e fazermos escolhas inadequadas para a nossa evolução, a cada vez que nós repetimos essas escolhas inadequadas, nós também estamos vivenciando elas de forma diferente. A tal ponto que chega um momento em que o próprio espírito se dá conta que aquela escolha que ele está fazendo não está sendo mais satisfatória para ele, não está lhe agradando mais. E ele mesmo, movido pela próprio incômodo, o próprio desconforto das suas escolhas, decide mudar. A partir desse momento, então, a gente percebe que o conhecimento, né, a busca do conhecimento é algo natural. As nossas escolhas, as nossas atitudes vão nos levando
processo de aprendizado que vai implicar na mudança moral do espírito. E a moral justamente é a capacidade que nós temos de compreender aquilo que nós conquistamos e aplicar aquilo que nós conquistamos. Então, quando se fala em perfeição dentro da doutrina espírita, a ideia da perfeição é a perfeita compreensão daquilo que nós já conquistamos e de como nós podemos compartilhar isso com os outros. E ali entra a chamada caridade. Quando a gente vai estudar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, onde Kardec pega uma passagem em que Jesus fala sobre a perfeição, e nós vamos ver lá quais são os fundamentos, quais são os princípios para se alcançar a perfeição, nós vamos perceber que toda a ideia de perfeição está basicamente concentrada na ideia da prática da caridade. E a gente começa a perceber isso muito antes do Espiritismo, quando Kardec traz um trecho em que Jesus se refere a isso. Porque Jesus, para falar da perfeição, ele faz uma recomendação que é até contundente em relação ao que ele nos coloca como ideia de perfeição. Porque quando ele está falando lá para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele dizia assim, que era para que nós amássemos aos nossos inimigos, né? Fizéssemos o bem para quem nos odeia e orássemos para aqueles que nos perseguiam e nos caluniavam, para que nós fôssemos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Então, ele dá a ideia de perfeição, dizendo assim, olha, para ser perfeito como Deus é perfeito, você precisa amar o seu inimigo, você precisa fazer o bem para quem lhe faz o mal, e você precisa orar por aqueles que falam mal de você, que te perseguem, que te caluniam. Porque o Pai Celestial, ele faz chover sobre os justos e os injustos e faz o sol brilhar sobre os bons e os maus. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Que Deus era perfeito não por aquilo que ele criou, mas pela lei que ele criou, que era igual para todos. Tanto para aquele que era mau, quanto para aquele que era bom. Tanto para aquele que era injusto, quanto para aquele que era justo. Ou seja, Jesus dizia, o Pai Celestial é perfeito porque ele não faz distinção de ninguém. Ele não escolhe, ele não privilegia, ele não segrega, ele não divide. Quem faz isso são os homens. Né? Os homens dividem, os homens segregam, os homens privilegiam. Mas a lei do Criador, ela é igual para todos. Deus não faz distinção. Então, Jesus associa a perfeição de Deus ao amor que ele tinha que ele tem pelas suas criaturas. A ideia de que não existe nenhum ser especial no universo. Não existe nenhum ser que não seja amado por Deus. Porque a própria lei de Deus já expressa a ideia de amor. E aí Jesus usa essa imagem contundente do amar o vosso inimigo, né? Do fazer o bem a quem nos quer o mal, do orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque Jesus está dizendo assim, olha, a referência máxima de amor, né? A situação extrema do amor incondicional. Você ser capaz de não desejar do seu inimigo a mesma coisa que ele deseja a você. Você não retribuir na mesma moeda aquilo que te fazem negativamente. E aí, então, o Kardec comenta esse trecho, dizendo que Jesus não estava querendo dizer que nós poderíamos nos tornar deuses, mas estava dizendo que dentro da nossa possibilidade de evolução, de aperfeiçoamento, nós poderíamos chegar a esse estágio que Jesus propõe. E percebam que quando a gente estuda esse capítulo, e quando Jesus fala da perfeição, né, ele diz assim, fazer o mal a quem nos quer, fazer o bem a quem nos quer mal, amar o vosso inimigo, orar pelos que nos perseguem e caluniam, porque que vantagem teria se nós amássemos só os que nos querem bem? Não fazem os mesmos os publicanos, dizia ele, né? Que vantagem teria se nós
quiséssemos bem só aqueles que são iguais a nós. Não fazem os mesmos os gentios. Então, Jesus usava as referências da época para dizer: olha, o amar dentro daquilo que socialmente se considera aceito não é a ideia do amor proposto por Deus, do amor proposto por aquilo que eu estou propondo. Porque esse amar já é algo esperado de nós. Né? Você amar a sua família, você amar as pessoas com quem você tem relações, com quem você tem contato, com quem compartilha das mesmas ideias. Mas o desafio é amar aqueles que são diferentes de nós. É amar aqueles que não comungam das mesmas ideias, que são alheios à nossa existência, à nossa vida. Né? E o tempo todo nós vamos estar nos deparando com essas situações. Nós vamos estar nos deparando com as situações onde nós vamos ser testados, provados, não naquilo que nós já sabemos, mas naquilo que nós precisamos saber, naquilo que nós precisamos aprender. Então, quando Kardec pega essa passagem de Jesus, né, e usa esse exemplo de Jesus, e Jesus diz: que vantagem teria se amasse só aqueles que vos amam, se gostasse só daqueles que são iguais a você? Né? Ou seja, Jesus diz: não, esse amor ele tem que ir além, ele tem que ir para além disso. E aí Kardec então comenta, né, que a ideia de Jesus dizer que o amor é o que conduz à perfeição dá a perfeita compreensão de que a caridade é o que nos vai conduzir a esse processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, veja, em nenhum momento, se nós formos buscar na doutrina dos espíritos, aliás, se a gente for na doutrina dos espíritos lá, naquele capítulo, naquela questão 100 que trata da escala espírita, nós vamos perceber que Kardec dividiu de forma didática, né, a escala dos espíritos em 3 grupos. Chamaram os espíritos inferiores, e ali ele detalha, segundo os comportamentos espirituais desses espíritos, os chamaram os espíritos perturbadores, os espíritos zombeteiros, os espíritos vulgares. Um grupo intermediário, que é chamado os bons espíritos e os espíritos puros. E quando a gente vai para esse grupo intermediário, que é aqueles espíritos onde ele diz que o espírito já se predomina em relação à matéria, ou seja, as coisas espirituais que importam mais a esses espíritos do que as coisas materiais, e que eles já não se deixam mais envolver pelo mal, ou seja, o desejo do bem neles já é algo habitual, já é algo de costume. Ele também divide esses espíritos, né, em espíritos bons, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores, e cada um com a sua característica, cada um com uma certa forma de manifestar esse seu lado bom, esse seu amor, mas o que caracteriza todos eles, que os identifica como fazendo parte desse grupo, é o desejo de fazer o bem, o desejo de produzir algo bom para o outro. Então, voltando lá no começo, quando eu disse que nós somos espíritos que estamos conquistando o conhecimento, e esse conhecimento também nos transforma moralmente, essa transformação moral ela só se dá a partir do momento que tudo aquilo que eu aprendi, eu compartilho com o meu semelhante. A caridade nada mais é do que nós compartilharmos com o outro aquilo que nós já conquistamos na nossa história de vida, na nossa história espiritual. E é por isso que eu disse que aqui não entra a questão acadêmica, cultural, se eu sou muito culto ou tenho pouca cultura, se eu tive acesso ao estudo ou não, mas é o conhecimento espiritual, a capacidade que eu tenho de compartilhar com o outro aquilo que eu conquistei, aquilo que eu aprendi. Então, se eu me tornei uma pessoa sensível, se eu me tornei uma pessoa amável, generosa, se eu me tornei uma pessoa prestativa, isso só faz sentido a partir do momento que essas qualidades, que essas virtudes, elas se traduzem para o outro. E Jesus, o tempo todo, ele coloca como uma condição de se alcançar o reino dos céus, de alcançar essa felicidade eterna, a necessidade de fazer
primeiro para o outro e depois para nós. E é por isso que o seu ensinamento, a sua doutrina, ela é desafiadora. Por quê? Porque o que Jesus propõe é um rompimento do individualismo, da ideia de individualidade, da ideia de que eu preciso primeiro resolver os meus problemas, preciso primeiro resolver as minhas coisas, para depois pensar no outro. A nossa sociedade, nós, de uma forma geral, somos educados, né? A nossa cultura, nós vamos crescendo na vida para sobreviver e, naturalmente, nós vamos incutindo em nós que nós precisamos primeiro resolver as nossas pendências, para depois olhar para o outro, né? Eu sempre costumo brincar que quando a gente joga na Mega Sena, todas as vezes que a gente sonha com a fortuna, os nossos sonhos, ninguém tem outra pessoa lá no sonho, vai ter sempre a gente primeiro. A gente pensando na gente, para depois pensar no outro. Né? Então você vai ver uma pessoa sendo entrevistada lá na porta da lotérica, né? Oh, o que você vai fazer se ganhar essa fortuna? Ah, eu vou viajar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, e depois eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu pai, eu vou comprar uma casa para os meus filhos. Mas perceba que no primeiro momento a gente sempre pensa em resolver os nossos problemas e depois a gente vai pensar, né? Então dificilmente a gente recebe alguma coisa que nos é concedida e olha e fala assim, puxa, eu vou dividir isso com as outras pessoas. Não, primeiro eu vou pensar no que aquilo vai me gerar de usufruto, de bem-estar, né? E aí, então, é que eu vou compartilhar isso. Se a gente levar isso para a ideia de riqueza espiritual, daquilo que nós recebemos de Deus, daquilo que nós já conquistamos como espírito, é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu me tornei uma pessoa sensível, eu me tornei uma pessoa perspicaz, uma pessoa que percebe as coisas, uma pessoa que tem experiência de vida. Mas o que eu faço com isso? Eu uso isso para ajudar as pessoas ou eu uso isso para julgar as pessoas? Porque não adianta eu ter toda essa experiência, essa maturidade, se isso não se traduz em auxílio para o outro, né? Em compartilhar aquilo que eu aprendi com o outro, em poder ajudar o outro, em poder diminuir a dificuldade na trajetória do outro, porque eu já conheço o caminho, eu já conheço os percalços, eu já sei os atalhos. E a caridade é justamente diminuir a dificuldade no caminho do outro. Então, Kardec ele fala claramente disso, de que a necessidade da prática da caridade é uma condição única para a gente alcançar essa perfeição, assim como Jesus se referiu. E ele diz que, basicamente, a essência da perfeição é a prática da caridade, porque ela encerra todas as virtudes que nós temos. Então, todas as qualidades que eu tenho, elas só fazem sentido se eu traduzo isso em gestos em relação ao meu semelhante. O conhecimento que eu tenho, as habilidades que eu tenho, aquilo que eu aprendi, a capacidade de comunicação, de envolvimento, de acolhimento, só faz sentido se eu conseguir traduzir isso para as outras pessoas. E não só, como disse Jesus, as pessoas com as quais eu me dou bem, as pessoas com as quais eu amo, os meus familiares, mas as pessoas de um modo geral. Porque Kardec vai dizer que essas virtudes, todas elas estão encerradas na ideia da caridade. A caridade é a manifestação de todas as virtudes. Que, portanto, tudo aquilo que não é virtude, ela limita a busca da perfeição, porque ela diminui um pouco o potencial, a potência da caridade. Ele diz, assim como todas as virtudes encerram a caridade por si só, os vícios também, ou seja, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades morais, elas também são limitadores da nossa prática da caridade, da nossa busca pela perfeição. Porque tudo aquilo que me atrasa, que me estaciona como espírito, é um obstáculo à prática da caridade. Porque, de certa forma, os meus vícios, as minhas dificuldades, são frutos da minha imperfeição moral.
E a minha imperfeição moral, ela normalmente se dá através de dois elementos, que é o orgulho e o egoísmo. E eu não consigo praticar caridade trazendo em mim elementos do egoísmo e do orgulho. Então, tudo aquilo que ainda existe em mim de certo egoísmo, de certo orgulho, ele limita o meu desejo de ajudar o outro, o meu desejo de fazer pelo outro, porque ele vai falsear o meu julgamento em relação ao outro. Né? Ele vai servir de base para eu julgar se eu devo ajudar ou não o outro. Porque é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, muitas vezes, decidindo se nós devemos fazer o bem ou não. E quando Jesus fala, então, amar o vosso inimigo, ele está dando a real medida disso. Ele está dizendo, quer algo mais objetivo do que você saber que aquela pessoa é seu inimigo, você saber que aquela pessoa não divide com você o mesmo, como eu costumo ficar, não fica na mesma enfermaria que você fica, né? E você tem que fazer o contrário por ela, né? Fazer algo que nem ela está esperando. A caridade é isso, é você fazer pelo outro aquilo que nem o outro está esperando. Porque, como eu disse, o bem, de uma forma geral, nós já fazemos. O bem, de um modo geral, nós já fazemos. Né? A gente estava aqui agora, antes de começar a palestra, falando do filme e tal. É comum que as casas espíritas, nessa época, se mobilizem para arrecadar agasalhos, roupas para as pessoas que estão em uma necessidade maior do que a nossa. Né? Então, você vai lá no seu guarda-roupa, separa lá aquelas roupas que você não usa mais, que você comprou e às vezes nem usou, estão boas, estão em ótimo estado, e você doa. E isso é um gesto de caridade? Sim, mas é um gesto de caridade que ele não mexeu com os seus limites, ele não mexeu com as suas estruturas, né, egoístas que ainda existem dentro de nós. Vocês querem ver um exemplo? Vamos imaginar que fosse o contrário, né? Que em lugar de nós nos mobilizarmos, houvesse um movimento onde nessa época as pessoas que precisam fossem até as casas, né, para pegar aquilo que elas precisam para elas. Então, imagina que a pessoa chegasse na sua casa e você abrisse o guarda-roupa para ela e ela fosse escolher aquilo que ela quer. E aí ela vai e põe a mão naquela blusa que você adora, que você comprou, que você só usa ela. Né? Se deixar, você usa ela no dia. É aquela blusa que você acorda, ela já está de pé do lado da sua cama, esperando para você entrar nela. Então, percebam que esse pequeno exemplo que eu estou te dando é quando aquilo que a pessoa precisa é algo que vale muito para você. E a caridade que Jesus está propondo é essa. É aquela que você é capaz de abrir mão do valor que você dá àquilo em favor do outro. Então, eu peguei esse exemplo simples de uma roupa, de uma peça de roupa, mas pode ser qualquer coisa. O nosso tempo, né? O nosso momento, algo que nos é valioso, algo que nos é importante. Será que eu consigo abrir mão um pouquinho disso em favor do outro? Será que eu consigo dividir isso com o outro? Será que vale a pena? Será que eu consigo vencer esse egoísmo dentro de mim em favor do outro? Porque lá no livro dos Espíritos, quando se fala da perfeição moral, depois de todas as leis morais, tem um capítulo que fala da perfeição moral, Kardec pergunta para os Espíritos a mesma coisa. Ele diz assim, entendido todas as virtudes que fazem o Espírito ser melhor, se aperfeiçoar, qual é o limite? Qual é aquilo que atrapalha o Espírito para ele alcançar essa perfeição plena? E os Espíritos dizem o interesse pessoal. Quando nós fazemos o bem, fazemos a caridade, mas vai chegar um momento que a caridade vai exigir de nós algo que a gente fica em choque, porque a gente fala assim, puxa, mas eu gosto demais disso. Eu não quero abrir mão disso. Eu não quero mudar isso. Porque isso me agrada, isso me é cômodo, isso me é confortável. E se eu abrir mão disso, eu estou me sacrificando em favor do mundo. E aí entra um dos princípios da caridade, o sacrifício.
Porque no mesmo capítulo, Kardec diz: existem princípios da caridade, na ideia plena, na concepção plena de caridade. Uma delas é o sacrifício. É quando você abre mão de algo que é valioso para você. Então, aquelas horas que você está aqui no centro e que você fala assim, puxa, mas eu podia estar lá em casa, tomando um cafezinho, jantando com a minha família, mas eu estou aqui, você está fazendo um sacrifício em favor do outro, né? Puxa, mas lá no meu trabalho eu poderia só cumprir o meu papel, eu fazer só aquilo que me é dado fazer, mas às vezes eu faço mais do que eu deveria em favor do meu colega de trabalho. Isso se chama caridade. Você está cumprindo o seu papel profissional, mas você está indo além. Você está fazendo um pouco diferente a vida daquela pessoa. Então, a vida vai nos colocando oportunidades de fazer isso, de ir além, de fazer um pouco mais. E quando Kardec diz que o sacrifício é um dos elementos, né, um dos princípios da caridade, ele completa dizendo que é o sacrifício, é a benevolência, a indulgência e o devotamento. Então, percebam que nesses 4 princípios da caridade, né, benevolência, indulgência, sacrifício e devotamento, nós temos, cada um deles, nós vamos considerar na nossa vida situações onde nós podemos aplicar esses princípios. Porque reparam que eu disse assim que muitas vezes, e assim como Jesus dizia, né, que vantagem tem você amar só os que vos amam? Mas a gente pode levantar uma longa reflexão, né? Olhem para os que vos amam, olhem para aqueles que você ama, que normalmente é a sua família, aquelas pessoas ali que estão mais vinculadas a você. Ali você não precisa ter uma dose extra de sacrifício, de devotamento, muitas vezes, para amar e ser amado. Ali não é onde muitas vezes a gente tem que se sacrificar em favor do outro, para amar o outro. Porque não significa, o fato de nos amarmos não significa que a gente se entenda o tempo todo. O fato de nos amarmos não significa que a gente se suporte o tempo todo, que a gente se tolere o tempo todo. Pelo contrário, às vezes o fato de convivermos cada vez mais juntos é onde temos mais dificuldade de nos entendermos, de nos compreendermos. E é por isso, mas por que a gente se ama? Por que a gente continua amando? Porque a gente se devota e se sacrifica em relação ao outro. Então, quando a gente começa a conviver com as pessoas, né, que a gente vai percebendo o quanto a gente quer amá-los ou não. Porque é ali que a gente decide, olha, ela é chata, ela tem esse defeito, ela tem aquele defeito, mas eu decidi continuar a jornada com ela. Então, o amor é isso. Não é você acreditar na outra pessoa perfeita. É você enxergar nela as dificuldades dela, assim como ela enxerga em você as suas dificuldades, e ambos decidem, mesmo assim, caminharem juntos. E esse é a ideia do princípio da caridade. O sacrifício e o devotamento em favor do outro. A ideia de que, ainda que eu veja no outro um ser frágil, assim como eu sou, eu decido caminhar com ele, ajudar e fazer a vida dele diferente, como ele pode fazer a minha vida diferente. Mas nós não convivemos estreitamente com todos assim. Mas isso não nos impede de sermos benevolentes e indulgentes para com as pessoas de um modo geral. Então, quando Kardec fala da benevolência, da indulgência também, ele está dizendo de que, de uma forma geral, o amor ao próximo, a caridade, ela se dá tanto no nível mais íntimo, como a gente explicou aqui, falando de sacrifício e devotamento, como no nível geral, falando de benevolência e indulgência. Ser benevolente para com o outro, ou seja, ser bom para com o outro, ainda que eu não o conheça, ainda que ele não vá fazer diferença na minha vida, ainda que ele vá se usar ali momentaneamente, mas que esse encontro faça diferença na minha vida, né? A chamada gentileza, a chamada bondade, né? O fazer em favor do outro. Puxa, eu estou aqui na fila, né? E eu tenho mais direito do que o outro nesse momento, porque eu sou o primeiro da fila, mas
Quem disse para mim que eu não posso fazer em favor do outro se eu achar que devo, se eu achar que eu posso, né? Então, fazer pelo outro, muitas vezes, algo que o outro não está esperando. Ou, como diria Jesus, né? Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro não fizesse. Então, você poderia estar ali no meio da fila, atrasado, porque você tem um compromisso, e de repente você foi tanto que alguém olhasse e entendesse os seus pensamentos. Você pode passar na frente, ouvir que você está meio agitado, aflito. Pode ir, né? Vai resolver seu problema. Mas nós temos que ter a mesma ideia em relação ao outro também. Então, a caridade proposta por Jesus, a caridade enfatizada pelos Espíritos e por Kardec, ela propõe justamente isso. A ideia é que o bem que eu devo fazer, ele extrapola aquilo que a própria sociedade espera de mim. Então, imagina, né? Eu estou saindo aqui, vou dar um exemplo, eu estou saindo aqui do centro e de repente eu sei que você mora no caminho da minha casa. Não me custa nada te dar uma carona, vou adiantar o celular, né? Eu te dar uma carona e você vai chegar mais cedo em casa. Agora, puxa, ela mora do lado oposto de onde eu moro. Mas ela vai levar mais de 1h30 para chegar até lá na casa dela, enquanto em 15 minutos eu chego lá. Sacrifício e devotamento. Eu vou abrir mão do meu tempo para ajudar. Pelo menos deixá-la mais perto. Então percebam que a caridade proposta por Jesus é aquela que vai além do que a sociedade está esperando de nós. É aquela que vai além do bem que eu já faço de um modo geral. É aquela que muitas vezes, quando eu fizer, vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Porque não é esperado, não é compreendido. Né? E é por isso, então, que quando muitas pessoas fazem o bem, né, isso não chama atenção, como a nossa amiga disse aqui no começo. Porque o bem, ele é silencioso, né? Ele é oculto, ele é discreto. Ele faz diferença para quem está recebendo. E transforma intimamente essa pessoa. Fazer o bem, amar, né, praticar a caridade, tem esse fator de transformação humana, de transformação social, mas, acima de tudo, do ponto de vista individual, tem um fator terapêutico e espiritual também. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou modificando a atmosfera ao meu redor. Eu estou modificando as ligações espirituais que eu estou criando. Porque os espíritos estão comigo não porque eu estou vindo ao centro espírita, eles estão comigo na medida em que eu quero estar com eles. Então eu defino quem anda comigo. E a prática da caridade define muito quem vai me ajudar, quem vai me acompanhar. Então, os espíritos não me ajudam porque eu estou vindo na casa espírita, porque eu estou fazendo prece, não. Os espíritos me ajudam a partir do momento que eu começo a ajudar outros espíritos. A partir do momento que eu crio esse laço, essa relação, né? E aí, então, eu crio uma atmosfera ao meu redor favorável para encontrar aquilo que eu preciso para a minha cura, para o meu equilíbrio espiritual, para aquilo que eu estou buscando. O nosso pensamento tem uma força muito grande, tem uma vibração muito forte, que muitas vezes a gente não tem ideia da força que nós temos, ou não temos consciência dela. E muitas vezes o que nós sentimos, o que nós vivenciamos, a sensação muitas vezes de angústia, de que algo não está bom, não está certo, nasce mais pela força do nosso pensamento do que pela influência de espíritos. Os espíritos, na verdade, eles são influenciados por nós, na maioria das vezes, a se aproximarem ou a se afastarem. E os bons, eles não se afastam, eles estão sempre presentes. Só que nós, aqui, muitas vezes, não conseguimos identificar a presença deles. Praticar o bem, praticar a caridade faz com que a gente crie essa atmosfera favorável ao nosso redor. Crie essa possibilidade de encontrar uma
paz interior, um equilíbrio que nos ajude a vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. E Kardec, como eu disse, coloca que a perfeição ela é diretamente proporcional à prática da caridade. Então, quanto mais eu me dedico ao bem nas minhas atitudes, no meu dia a dia, mais eu vou me aperfeiçoando espiritualmente. Vou me tornando melhor no espírito, né? E vou adquirindo virtudes e qualidades que antes eu não tinha. Vou percebendo coisas na vida que antes eu não percebia, né? Vou captando detalhes da vida, do mundo, das pessoas que antes eu não percebia. Então, coisas que às vezes nesse mundo tão agitado, tão agressivo que a gente vê, a gente começa a perceber coisas belas que antes a gente não percebia. A gente começa a ver coisas singelas e simples que para nós começa a fazer muito mais sentido do que antes. Que para nós começa a ter um valor muito maior do que antes. Porque aquilo para nós agora também é um propósito da vida, né? A simplicidade das coisas. E o bem é simples, a caridade é simples. Ela exige de nós uma simplicidade. Ela não precisa de ostentação, ela não precisa de pompa, ela não precisa de grandes momentos para ser praticada. Ela só precisa da vontade e do desejo de compartilhar algo que nós temos dentro de nós de bom com o outro. Fazer do outro primeiro, né? Pensar no outro, pensar no coletivo. Quando nós chegamos aqui no centro, nós chegamos numa vibração boa, mas por quê? Porque o centro nos acolhe, sim, mas porque também nós viemos com esse propósito, né? Ninguém vai no centro com o desejo de, eu vou chegar lá e vou fazer questão de mostrar para as pessoas que eu não estou bem. A gente pensa assim, não pensa assim, né? Ao contrário, a gente até pensa, se eu chegar lá do jeito que eu sou, nem os espíritos ficam perto de mim, né? Então eu me modifico, eu me sinto, eu mudo a minha sintonia, eu mesmo me proponho a fazer isso. Ora, se eu consigo me propor a fazer isso aqui, por que eu não consigo fazer isso na minha casa, no meu trabalho, nos grupos no qual eu participo, né, nos lugares em que eu vou? Então, nós precisamos aprender a não sermos reféns das circunstâncias, né? Reféns do momento, mas aqueles membros, elementos ativos do momento. Aquelas pessoas que vão com o pensamento, com as suas palavras, com os seus gestos, serem capazes de, inclusive, modificar o ambiente onde chega, alterar a atmosfera espiritual daquele ambiente. Mas eu não sou capaz disso. Será que nós não somos? Né? Será que o nosso pensamento, na medida em que a gente se esforça para fazer isso, nós não vamos conseguindo mudar isso? Então, nós temos uma força dentro de nós que muitas vezes nós não temos noção. A mesma força que às vezes nos coloca para baixo, que faz com que a gente ache que a gente não tem essa força toda, é essa força que vai nos fazer mudar, nos transformando, mas traduzindo isso em amor ao outro, em atitudes que façam diferença na vida do outro. E essa perfeição, então, ela só é possível através desses princípios que a caridade nos propõe: o sacrifício, o devotamento, a benevolência e a indulgência para com o outro. Porque é através deles que nós vamos construindo esse caminho da perfeição que nos vai nos tornar espíritos cada vez mais cientes e compreendendo melhor o nosso papel dentro desse universo. É essa a reflexão que deixo aqui para vocês hoje. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um comentário, assim, que eu acho. Tem todo me veio à cabeça, né? Que a gente às vezes acha que a caridade são coisas grandes, né? Então, atitudes muito grandes, né? Ou dar coisas materiais. E você me fez ver um lado que eu nunca havia pensado a respeito da caridade. E é essa questão simples de você ser benevolente, de você ser amoroso, de você ser educado. E que a gente faz tão naturalmente, quer dizer, fazemos naturalmente porque somos educados, né? Mas assim,
às vezes até um gesto de um cumprimento que você faz com uma pessoa que de repente fala, nossa, fui notado, não é alguma coisa assim? Uma pessoa que um serviçal, alguma coisa que de repente é uma forma também de ser caridoso, porque é isso que você está falando, quando você faz isso naturalmente e vai na questão do devotamento que você tem em relação à doutrina, a saber praticar a doutrina em todos os âmbitos, né? Sim. Então, E é verdade. é uma reflexão muito boa sobre a caridade. O gesto, ele, medida do que a gente faz pelo outro, a gente nunca vai ter a noção da intensidade dela. Vou dar um exemplo. Você pega um centro espírita, por exemplo, que vai fazer um trabalho assistencial à noite. Aí faz lá um caldeirão de sopa, né? Comida, tudo. De repente vai servir isso lá para o pessoal e um monte de gente lá precisando e tal. E de repente uma pessoa recebe aquilo, joga e se irrita com aquilo, não aceita e tal. E você fica, poxa, mas eu estou ajudando, eu estou fazendo a caridade. Só que a reação do outro você não tem domínio, você não tem controle. Né? Da mesma forma que às vezes você faz um pequeno gesto, uma pequena atitude, ou uma pequena palavra, e você muda a vida da pessoa, você muda o dia da pessoa. Então nós não temos noção do peso que o nosso ato de caridade tem em relação ao outro. Por isso não existe caridade mais ou menos valiosa. O que existe é caridade. O que existe é o bem. Né? O seu bem pode ser um simples bom dia, um simples abrir a porta para alguém, um simples dar a mão para alguém cair, para alguém se desequilibrar, mas aquilo talvez faça muita diferença para aquela pessoa. Talvez para você, né, não signifique nada. Talvez é como ela disse, eu fui educado assim, eu fui, né, desde cedo eu aprendi a ser assim. Mas para aquela pessoa vai fazer diferença. Para aquela pessoa vai ter um significado. Talvez naquele dia vai significar muito para aquela pessoa. Então não existe atitude pequena, não existe. É, eu diria até que quanto mais simples seja o ato, mais capacidade você tem de produzir, porque você gasta menos, né? Você tem menos necessidade de arregimentar tanta coisa para poder fazer, e todo momento a gente está podendo fazer. Eu sempre costumo brincar, se eu tiver muito avançado, você pode. Não, eu assisti poucos hoje. Mas assim, ela falou um negócio que eu sempre costumo usar um exemplo, né? Talvez nós aqui, entre nós aqui, já tenhamos vivido experiências assim, de você estar numa cama, ou um ente querido seu numa cama, impossibilitar de trabalhar, de fazer as suas atividades, e a solidariedade das pessoas, né, de irem lá, te visitar, te ver, falar, estou colocando você nas minhas preces, né? Eu me lembro, por exemplo, minha mãe doente, as pessoas iam visitar minha mãe e tal, e ia grupo de diversas religiões lá fazer oração e tal. E eu vejo que minha mãe ficava muito feliz quando uma vizinha, que às vezes nem se conversava muito, chegava lá e pegava a vassoura e ia limpar a casa dela. Ia lavar uma louça. Ia fazer a comida para a gente, né, que era criança e não tinha, ela não tinha condição de fazer. Então, muitas vezes, a caridade ela vem de uma forma muito simples, direta e silenciosa. Às vezes, não é a nossa prece como espírita que vai mudar a vida do outro. Não é o conhecimento espírita que nós temos que vai mudar a vida do outro. É o nosso gesto. Né? E, às vezes, é o gesto que vai dizer mais sobre o que nós somos do que o que nós falamos. O gesto é que vai explicar mais quem nós somos do que o que nós falamos. Que não adianta eu chegar lá e falar de reencarnação, falar de história, falar de verdade, isso. E às vezes o que vai fazer diferença é isso. É o que a pessoa está precisando. O que ela precisa naquele momento. Né? Jesus, a gente pega as passagens de Jesus e a gente vê muito isso. Né? Jesus chega nos lugares, a preocupação dele é: tem comida para o pessoal? Tem onde o pessoal ficar? Tem onde o pessoal se acomodar?
né? E depois que estava todo mundo bem, à vontade, aí Jesus ia. Então percebam que a caridade é muito isso, é você olhar para a necessidade do outro, não aquilo que você acha que é bom para o outro. Né? Porque, como eu disse, a gente não tem essa medida. Às vezes eu vou estar fazendo algo muito bonito na minha visão para o outro, e naquele momento o outro não vai ter a real dimensão disso. Talvez isso vai tocá-lo lá na frente. Mas eu estou fazendo aquilo que eu considero importante primeiro para mim, perceberam? O que ela colocou é muito importante a gente refletir, porque se eu colocar o meu ato de caridade no que o outro vai reagir, eu vou desistir rapidinho. Porque nem sempre as pessoas vão repercutir ou vão reagir àquilo que eu estou fazendo naquele momento. Né? Agora, se eu fizer pensando que aquilo é bom para mim, aí pouco importa se a pessoa aceitou ou não aceitou, se ela reconheceu, se ela não reconheceu, porque aquilo está fazendo efeito primeiro aqui para mim. E esse é o papel da caridade, né? A transformação primeiro de quem a pratica, de quem está colocando ali em prática. Obrigado, Fernando. Uma outra coisa que você falou me chamou muita atenção, né? No sentido que às vezes a gente fala, eu não estou bem, eu estou em desequilíbrio, eu estou precisando se ajudar ou não dá. Mas, na verdade, à medida que você ajuda, os teus problemas vão se resolvendo e você vai sendo ajudado. Né? E na nossa vida, que é ideia, que a gente, às vezes, essa existência é muito turbulenta, porque a gente tem vários desafios, né? E aquilo que o amor fala do milhão de pecados é justamente esse prazer que você adquire em despertar um sorriso em alguém, em auxiliar alguém na dificuldade, vai desatando esses nós. Porque quem tem o desafio é falar, epa, eu acho que já não é mais a mesma pessoa que eu conheci, né? Porque o teu comportamento, como você terminou de dizer, muda. E eu acho que a gente pode treinar isso, né? A gente não pode ser tão espontâneo, você vai treinando e você descobre como é bom ser bom, né? Kardec fala isso, né, numa das questões, ele pergunta para os espíritos, mas por que a gente vê pessoas que parece que fazer o bem para elas é um negócio tão leve, tão fácil, né? A gente vai. Qual o mérito que essas pessoas têm? Né? Os espíritos de todo o mérito, que ela já alcançou o mérito, né? Ela já passou por todo esse processo. Então, não é que é fácil para ela, é que aquilo já faz parte dela. E para a gente é o desafio da gente vencer às vezes, essas doses de egoísmo, ainda de vaidade que a gente tem, de não, mas para ele eu não vou fazer, ele não merece, né? De julgar o outro antes de fazer. E isso, mas isso é como você disse, é um hábito que a gente tem que se obrigar a fazer, né? Se acostumar a fazer, a praticar, porque realmente a nossa tendência é ser muito utilitarista, ainda com o atual estágio que a gente está. Então, assim, eu faço bem, mas lá no fundo eu fico olhando ao redor para ver se alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida, né? Então, eu venho do centro, eu ajudo, mas, puxa vida, mas será que Deus não está vendo todo o esforço que eu estou fazendo e tal? Porque a gente ainda tem esse pensamento muito pragmático, muito... Mas na medida em que a gente vai colocando isso em prática, né, o nosso pensamento vai mudando de foco também. E aí aquilo que passa a ser era utilitarista no começo, começa a se tornar um hábito, começa a perceber os benefícios disso de uma outra maneira, que eu falei agora há pouco na palestra. Né? Eu começo a perceber coisas que antes eu não percebia. Eu começo a perceber Deus me retribuindo em gestos de outras pessoas que antes para mim passavam batido, que eu nem reparava. Né? Eu começo a notar. Eu começo a dar importância para coisas que antes eu não dava importância. Então, isso é o resultado realmente do hábito, de você ir se
acostumando a levar isso. E é desafiador, né? Porque nós trazemos dentro de nós ainda essas imperfeições morais que só vão ser vencidas na medida em que a gente praticar, como se fosse um exercício mesmo. Mais opinião aqui. Olha, fica acho que a nossa gratidão a você por se deslocar, né, de tão longe vir para cá e nos trazer essas reflexões. Obrigada. Eu que agradeço.